Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de harmonização transdérmica ortomolecular. Eu sou o professor Edjasto, o qual serei responsável pela teoria, e aqui está à nossa frente, você que está nos acompanhando, a Eliane, que vai fazer a nossa parte prática. Li, dá boa noite para a galera aí. Olá, boa noite, queridos profissionais. Sejam todos bem-vindos por mais um encontro fantástico. E hoje será magnífico a nossa apresentação prática, a teoria. Eu já ouvi o professor falando que teoria é importante, né? Então, isso é muito legal. E hoje, um dos planos, a harmonização facial transdérmica, ortomolecular. Então, é muito legal. Então, me chamei Anne, esteticista. Hoje teremos, então, a apresentação de profissional para profissional. Acho muito bacana. A experiência aí mais de 3 décadas na área. E é muito gostoso esse convite aí para apresentar hoje a parte prática do melhor e maior clareamento de melasma. Muito, espero que vocês amem a nossa apresentação, mas ainda vocês vão amar mais praticando essas micronutrientes que fazem parte aí do nosso ser vivo, né? Que a gente costuma falar. Então, no decorrer, vocês terão muita informação para poder adquirir esse kit fantástico que a gente preparou com muito amor, carinho e tecnologia para vocês. Então tá, daqui a pouquinho eu ali volto, agora eu vou para a teoria, aí eu chamo você ali. Quando eu chamar você, aí eu peço para você abrir o seu áudio, tá bom? Muito Ok. obrigado. Antes de começar, galera, eu quero agradecer principalmente a Adriana aqui, administradora do Clube da Estética, que é a responsável por criar, né, essa possibilidade, esse nosso encontro. Adriana, mais uma vez, gratidão, gratidão de coração. Agradeço a todas que estão aqui presentes, tá? Eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, tiraram aí um tempinho para aprender. Então, nós vamos aqui para a nossa teoria da harmonização transdérmica ortomolecular. Eu, professor Edjasto, galera, para quem não me conhece, tenho bastante experiência nesse mercado ortomolecular. Eu já estou nele há mais de 20 anos, né? Então, é um mercado no qual eu sou apaixonado. Então, a harmonização transdérmica ortomolecular da IA Cosmética Mineral, a IA Cosmética Mineral é uma empresa que nasceu de um sonho de trazer uma estética no qual utiliza principalmente micronutrientes, minerais para nutrição tópica, nutrição transdérmica através da pele. Professor Edjasto, como é que isso é possível? Ao longo da aula, nós vamos trazer todas as informações necessárias para que você entenda isso profundamente. Mas primeiro, deixa eu falar aqui de um mercado que todo mundo está aí vendo um mercado nadar de braçada, que é a harmonização orofacial, principalmente realizada com injetáveis. É um procedimento estético que visa aí proporcionar principalmente mais beleza, né? Então, quem procura a harmonização orofacial são pessoas que desejam ter uma aparência melhor, desejam muitas vezes amenizar os sinais do envelhecimento, pessoas que querem se sentir mais jovens, ter uma boa autoestima, pessoas que querem valorizar a sua beleza natural. Então, esse mercado com injetáveis é um mercado hoje consolidado, mas existe uma oportunidade para você que trabalha principalmente com estética, com terapias integrativas. Qual é a oportunidade, professor Edjasto? Existem um número importante de pessoas que querem também se sentir melhor, mais jovens, ter uma boa autoestima, mas por crenças pessoais, elas têm receio de passar
pela harmonização orofacial com injetáveis. Seja porque tem medo de agulha, seja porque tem medo de intercorrências. E essas pessoas estão em busca de soluções naturais para o envelhecimento, para melhorar a aparência delas. Então, a gente precisa entender, você que está aí precisa entender, que existe um mercado importantíssimo que está aí. Pessoas que querem melhorar a sua aparência, que querem ter uma aparência mais jovem, mas por algum motivo que não cabe ao professor Edjasto julgar particularmente, elas não querem passar por procedimentos injetáveis. E essas pessoas querem soluções para se sentirem mais jovens, mais bonitas. Então, a harmonização transdérmica ortomolecular ela auxilia principalmente a minimizar as imperfeições, rejuvenescer através de elementos naturais, principalmente através de micronutrientes, e nós utilizamos conhecimentos da medicina oriental, não precisa utilizar principalmente agulhas, associados principalmente aos conhecimentos da ortomolecular e da oligoterapia, no qual eu vou apresentar para você que me acompanha. Então, esse procedimento, gente, vocês vão ver um resultado na prática que vai fazer toda a diferença. Mas, por favor, não vão embora agora. Quando a galera olha a tabela periódica, a física atômica, elas ficam muitas vezes assustadas. Mas é importante eu trazer aqui um pouquinho desse conhecimento dos micronutrientes, dos minerais, para que você que esteja aí entenda um pouquinho melhor o que eu quero trazer para vocês. Então, em vermelho eu separei aqui principalmente os metais pesados, aquilo que de alguma forma pode fazer mal à sua saúde, à saúde das suas pacientes e principalmente estão relacionadas à questão da beleza. Quando a gente olha aqui na família dos halógenos, se você me acompanhar aqui, ó, tem o flúor, tem o cloro, tem o bromo e tem o iodo. E aí as pessoas, muitas vezes, elas ficam na seguinte, elas têm a seguinte questão, só para você entender um pouquinho melhor. Ali na família dos halógenos, que eu apresentei para você, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, só para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona esse sistema. O iodo, todos nós sabemos que fazem parte do bom funcionamento da glândula tireoide, que é essa glândula que está aqui nessa nossa região do pescoço, que tem a função de produzir dois hormônios importantes, T3 e T4, tiroxina T3 e T4, né, que são importantíssimos, principalmente para o metabolismo nutricional. Então, quando a pessoa tem qualquer probleminha aqui na glândula tireoide, a maioria das pessoas desenvolve depois de uma certa idade, ou se tem uma tendência genética, ou dependendo dos metais pesados, vocês já vão entender um pouquinho melhor, elas desenvolvem uma coisa chamada hipotiroidismo. Tem alguém aí que sofre com hipotiroidismo? Coloca no chat, por gentileza, se tem alguém aí que sofre com hipotiroidismo, ou se conhece alguém que sofre com hipotiroidismo, escreve para mim aí no chat. O que acontece quando a pessoa está sofrendo com hipotiroidismo? Ela tem sonolência, ela engorda, ela fica triste, né? Então, esses são os primeiros sinais e sintomas do hipotiroidismo. Essa questão do iodo é tão importante que existe uma lei que o sal tem que ser o quê, galera? Iodado. Então, o sal tem que ter iodo, porque antes de existir essa lei, que é uma lei de 1964, as pessoas sofriam muito com bócio e hipotiroidismo. Por quê? Porque o nosso solo no nosso país, aqui no Brasil, ele é pobre em iodo. Então as pessoas não consomem a quantidade adequada de iodo. Mas quando a gente olha lá na tabela periódica, que a gente viu o flúor, o cloro, o bromo e depois o iodo, esses três elementos, o flúor, o cloro e o bromo, eles vêm antes do iodo. Qual é o problema disso? O problema disso é que eles fazem parte da mesma família do iodo. Professor, e qual é o problema? O problema é que quando a pessoa toma uma água com flúor, o flúor
pode ocupar o sítio ativo do iodo. Se a pessoa tomar uma água com cloro, o cloro pode ocupar o sítio ativo do iodo. Se a pessoa comer qualquer tipo de pãozinho industrializado, brometo de sódio, brometo de potássio, pode ocupar o sítio ativo do iodo. E aí a pessoa desenvolve o que nós chamamos de hipotiroidismo energético. A pessoa começa a ter os sinais e sintomas do hipotiroidismo, ela começa a ter sonolência, ela começa a engordar, ela começa a ter uma série de problemas relacionados ao bom funcionamento da tireoide. E aí ela vai procurar uma ajuda médica. Ela fala, olha, eu estou com um problema aqui na minha glândula tireoide, eu estou engordando, eu estou com sono, eu estou depressivo. Primeira coisa que o profissional vai pedir é um exame para ver a quantidade de T3 e T4, que é os hormônios da glândula tireoide. Quando o profissional faz o exame, a quantidade de T3 e T4 está normal, porque o problema não é a produção de T3 e T4. O problema é que o flúor, o cloro e o bromo podem ocupar a casinha onde o iodo faz o seu papel. E aí o exame dá normal, ó, então nós achamos aqui que você está com um problema emocional. E aí passa fluoxetina, que é flúor, passa clonazepam, que é cloro, e passa bromazepam, que é bromo. Então, o nosso papel com a harmonização transdérmica ortomolecular, primeiro, o nosso papel é devolver o equilíbrio do organismo. Então, sabe aquela sua paciente, aquela sua cliente que já fez de tudo e não consegue emagrecer, e ela faz os exames clínicos e ela não tem nenhum problema ali no funcionamento do organismo? A harmonização transdérmica ortomolecular, ela vem para resolver esse tipo de problema. Então, eu só estou dando aqui um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Como nós vamos falar aqui principalmente de manchas, tá vendo esse elemento químico aqui, Hg? É o mercúrio. O mercúrio é um dos maiores causadores de manchas na pele. Mercúrio é um metal pesado, tá? Sabe, muitos peixes estão contaminados por mercúrio. Arsênico, que está aqui, ó. O arroz que nós consumimos tem quantidades significativas de arsênico. Por mais que as pessoas falem bem assim, a quantidade é pequena, mas ele é um metal pesado. Se ele é um metal pesado, o organismo não consegue eliminar esse arsênico e ele é bioacumulativo. Então, tudo que está aqui em vermelho é bioacumulativo. E um dos papéis importantes da harmonização transdérmica ortomolecular é principalmente a quelação de metais pesados. É retirar, quelar os metais pesados. Então, hoje vocês vão aprender um procedimento que vai além da estética, né? A gente está falando de algo que vai além da estética, algo que vai trabalhar, em primeiro lugar, a saúde, a longevidade, através de quê? Ciência, tecnologia e inovação de micronutrientes através da pele. Então, quando a gente fala de harmonização transdérmica ortomolecular, todas as nossas formulações estão formuladas em um gel vegano, um gel que entrega esses micronutrientes, porque tem tecnologia, tem ciência e inovação, aonde precisa entregar. Vocês já viram a reposição de hormônios através de gel? É essa tecnologia que nós utilizamos nas formulações da IA cosmética mineral. Então, hoje nós vamos estar apresentando três procedimentos práticos para você que me acompanha, para você entender isso profundamente. Então, quando você está realizando um procedimento de harmonização transdérmica da IA cosmética mineral, você está indo além da estética. Você está cuidando realmente das causas internas. Eu vou dar aqui um exemplo bem rapidinho para você que está me acompanhando. Imagina que você tem duas plantas, dois pés de maçã. E aí esses dois pés de maçã são plantados em um solo
pobre em nutrientes. Então, plantou lá os pezinhos de maçã num solo pobre em nutrientes, com pouca disponibilidade de água. Então, o primeiro pezinho de maçã tinha a genética ideal, para dar a genética ideal. Mas ele foi plantado ali num solo pobre, com pouca água. Você concorda que ele não vai entregar a quantidade de maçãs que deveria, nem com a qualidade que deveria? Por quê? Porque o solo está pobre em nutrientes e hidratação. Já o outro pezinho de maçã comum, tá? Não tinha nada de genética ideal, é plantado também num solo pobre. Mas detalhe, eles vão adubar esse solo, eles vão colocar micronutrientes nesse solo e eles vão colocar um processo de hidratação, um processo de irrigação. Você concorda comigo que o segundo pezinho vai ter chances maiores de entregar uma produção melhor? É o que nós fazemos com a harmonização transdérmica ortomolecular da IA cosmética mineral. Nós trabalhamos essa nutrição com micronutrientes, com minerais, com dois objetivos: nutrir aquilo que tem que nutrir. Se não tem ferro, não chega a quantidade ideal de oxigênio, porque o ferro é quem transporta o oxigênio, só para vocês entenderem. Se não tem a quantidade ideal de silício e selênio, não vai formar colágeno e elastina para dar firmeza à pele. Se não tiver silício à disposição, você não vai conseguir fazer clareamento de hipercromias. Por exemplo, no procedimento para cuidar de estrias, é necessário ter uma formulação que tem o cobre, por exemplo. Não tem como você fazer um clareamento de hipercromias sem zinco. Então, o que nós vamos apresentar para você hoje aqui é algo que vai além da estética, que vai além daquilo que você está acostumado a ver no dia a dia, nas formulações comuns. Então, quando a gente olha o corpo humano, galera, 65% do corpo humano é oxigênio. Só que o oxigênio fazer a sua função, eu não sei se você vai lembrar lá, o oxigênio, a função principal dele é produzir energia em uma organela chamada mitocôndria, que é a usina de energia na célula. Só que se não tiver ferro disponível ou um ferro pobre em energia, pobre em elétrons, você não vai ter, por mais que respire adequadamente, você não vai ter o oxigênio lá na célula para produzir aquilo que ela deveria produzir. E aí você deve estar se perguntando, professor, e por que a pessoa não teria a quantidade ideal de ferro ou desses elementos químicos, desses micronutrientes tão importantes? Porque hoje, 90% das pessoas, anota aí você que está me acompanhando agora, 90% das pessoas sofrem com a inflamação crônica de baixa intensidade. O que é isso, professor Edjasto? O organismo da maioria das pessoas estão inflamados por conta da alimentação, principalmente, que tem muitos aditivos químicos. Professor Edjasto, você entende de alimentação? Entendo. Uma das minhas formações é nutrição. Eu sou formado em nutrição, eu sou nutricionista, eu sou biólogo e eu também sou formado em estética e cosmetologia. Tenho pós-graduação em ortomolecular, acupuntura, fitoterapia. Tenho 6 pós-graduações na área. Então eu posso falar muito bem. E olha que eu não faço terrorismo nutricional, mas você precisa entender que toda vez que de alguma forma a pessoa come um alimento industrializado, esse alimento industrializado que é necessário hoje em dia, não tem como você alimentar essa população imensa que tem no mundo só com alimentos naturais. A maioria das pessoas não conseguem produzir o seu próprio alimento. E ainda tem pessoas passando fome. Então, os alimentos industrializados, eles têm elementos químicos para manter a segurança daquele produto, principalmente os conservantes. E esses conservantes são seres, substâncias estranhas à nossa fisiologia. Então, toda vez que você utiliza um produto que tem, por exemplo, um parabeno, independente dele ser um alimento, ou um cosmético, ou um produto de higiene pessoal, seu organismo vai ter uma reação inflamatória. Por quê? Porque o seu sistema imunológico olha para aquilo ali e fala: opa, isso daqui não me pertence. E aí ocorre uma hiperprodução de citocinas inflamatórias e inflama o organismo da pessoa. Tá, professor Edjaci, o que tem a ver com a absorção dos nutrientes? Tem a ver
que um dos sistemas mais afetados pela inflamação crônica de baixa intensidade é o sistema digestivo. Então, muitas vezes você vai ter aquela pessoa que principalmente mudou a alimentação dela, ela passou a suplementar, ela passou a tomar chás naturais, ela passou a tomar um suco natural, mas ela não tem resultado. Por que ela não tem resultado? Porque o tubo digestivo dela está inflamado. E tudo aquilo que está inflamado, lembra dos 5 sinais da inflamação? Tumor, rubor, calor, edema, que é o inchaço, né? E perda da função. Então, se a pessoa tiver um organismo inflamado e o tubo digestivo inflamado, por mais que ela coma corretamente, ela mude a alimentação dela, ela passa a fazer suplementação, ela não vai absorver esses nutrientes. É aí onde entra a harmonização transdérmica ortomolecular da IA cosmética mineral com uma suplementação tópica, suplementação através da pele. Para quê? Para equilibrar o organismo, principalmente para a gente equilibrar esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Então a pessoa passa pelos nossos procedimentos, organiza o corpo dela e aí sim se ela fizer uma reeducação alimentar, se ela passar a tomar chás naturais, se ela passar a fazer o uso de uma comida mais adequada, menos industrializado, aí sim ela passa a dar resultados. Então a harmonização transdérmica ortomolecular hoje é imprescindível para você que é profissional da área de estética, da área de saúde, você que é terapeuta, você que é nutricionista, educador físico, é importantíssimo para você que é esteticista, massoterapeuta, entregar resultados. Se você não conseguir, de alguma forma, gerenciar esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade, você não vai conseguir gerar os resultados que você almeja. Por quê? Porque por mais que você coloque tecnologia, o corpo da pessoa está inflamado. Por mais que você utilize o melhor princípio ativo, o corpo da pessoa está inflamado. Por mais que você faça a melhor técnica manual, o corpo da pessoa está inflamado. Por mais que você faça o seu injetável, o corpo da pessoa está inflamado e ele não vai reagir. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o que a Eliane vai ensinar daqui a pouco na prática, tá? Que é o detox metabólico. É importantíssimo para combater esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Eu já estou terminando a teoria, eu sei que vocês querem ir para a prática do negócio. Eu já estou terminando essa teoria, ele antes já está olhando para mim, tipo assim, você não vai terminar essa teoria? Não, não, já vou, sim. É importantíssimo isso daqui. Então, a maioria dos elementos químicos estão distribuídos aqui, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 2% de potássio, 1% de fósforo. Daqui a pouco vocês vão entender a função do fósforo, do ferro, do zinco, do cobre, do iodo, selênio, cobalto, manganês, né, cromo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção, ó, que átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas e sistemas formam um ser. A base de tudo, gente, são os átomos que eu acabei de apresentar para você. Por exemplo, o nosso corpo humano, ele tem 37 trilhões de células, mas ele tem 7 octilhões de átomos. Então, nós somos formados por átomos. Então, quando você utiliza esse conhecimento, essa ciência, essa inovação, essa tecnologia da harmonização transdérmica ortomolecular, da IA cosmética mineral, fazendo essa suplementação através da pele, com esses micronutrientes, com os minerais, você está trabalhando na base, naquilo que tem que trabalhar, na raiz do desafio. Professor, de onde você tirou esse conhecimento? Quero apresentar para vocês Linus Pauling, um único ser humano a ganhar 2 prêmios. Eu não sei se é 2 prêmios Nobel ou 2 prêmios Nobel. Peço desculpa, mas ele ganhou 2 prêmios Nobel. Olha que legal, ele foi ganhador de 2 prêmios Nobel. E ele é o criador da ortomolecular. A ortomolecular trabalha equilibrando principalmente os compostos químicos que nós temos no nosso corpo. É o que eu acabei de falar para vocês. É importante ter potássio, cálcio,
ferro, silício, selênio, senão o organismo não funciona. Quais são os benefícios da ortomolecular? Melhorar a imunidade, rejuvenescimento, aumentar a disposição física, dá a possibilidade do corpo combater doenças crônicas, né? Equilibrar essas doenças crônicas, controle de peso, melhorar a composição corporal. Esse outro cidadão aqui é Jacques Ménitrier. Ele desenvolveu a oligoterapia, que muitos de vocês já conhecem, já ouviu falar, que é a terapia dos poucos, né? Oligoelementos, quer dizer, quantidades pequenas, você vai ter grandes resultados. A gente fala principalmente, quando a gente fala da oligoterapia, a gente está falando de uma coisa chamada radicais livres. Lembra o que é um radical livre? É um átomo com um elétron não pareado que roubam elétrons das nossas células, causando principalmente o envelhecimento precoce. Professor, explica melhor o que é um radical livre. Eu vou explicar. Radical livre é uma mulher solteira, bonita, em uma festa de mulher casada, né? Todas as mulheres grudam o seu parzinho aqui e fica assim, ó. Por quê? Porque tem um radical livre. Ela tá louca para roubar um átomo de alguém. Então, quanto maior a quantidade de radicais livres, maior é o processo inflamatório crônico de baixa intensidade e maior é a disposição para o corpo ficar doente e principalmente para que você não obtenha grandes resultados. Professor, por que as pessoas têm hoje, fala-se tanto de radicais livres? Porque a alimentação industrializada, refrigerantes, cerveja, cigarro, poluição da atmosfera, poluição principalmente eletromagnética, aumenta muitas quantidades de radicais livres. E uma das coisas que nós fazemos com a harmonização transdérmica ortomolecular da IA cosmética mineral é neutralizar esses radicais livres. Legalzinho? Depois, galera, vocês podem colocar nos comentários perguntas, dúvidas e o que vocês tiverem mais aí para mim. O que tiver, pode colocar. E aqui eu separei alguns artigos científicos, né? Tem muito trabalho científico sobre essa nutrição, micronutrientes, os minerais, é importante vocês saberem, né? Professor, se é tão maravilhoso assim, por que é tão difícil ter pessoas ensinando sobre o tema? Gente, a falta de canais especializados em explicar e divulgar os principais pilares dificultam a popularização do que nós estamos falando aqui. Por isso que eu quero agradecer demais a Adriana pela oportunidade que ela está nos dando. Temas como inteligência atômica, funções dos elementos químicos, antagonismo, sinergismo, aplicação prática da regra do octeto, metais pesados, relação dos metais pesados, terreno biológico, equilíbrio celular, todos esses temas aqui e sua aplicação prática, nós temos poucas pessoas falando desse tema. Até porque a maioria das pessoas que falam desses temas são pessoas que estão muito no mundo científico, elas têm uma dificuldade de ter um linguajar no qual as pessoas entendam. Eu só quero dar um exemplo aqui para vocês, porque muitas vezes vocês compram suplementos e a maioria deles não funcionam, tá? Porque falta conhecimento para a maioria dos farmacêuticos, para a maioria dos médicos, dos nutricionistas e do público em geral. Existe uma coisa chamada nessa harmonização transdérmica ortomolecular, nessa suplementação oral ou transdérmica, essa suplementação tópica, que é muito importante saber, que é uma coisa chamada antagonismo. Professor Edjasto, o que é antagonismo? É quando um elemento químico atrapalha a função do outro. Então, a gente olha esse suplemento aqui, ó, cheio de coisa boa, tá vendo? Ó? Só tem coisa boa aqui. E muitos produtos cosméticos que vocês vão encontrar no mercado também são cheios de coisas boas. O problema é a questão do antagonismo, que é quando um elemento químico atrapalha a função do outro. Por exemplo, nessa formulação, nós temos o cobre.
Então, se a gente olhar aqui, nós temos o cobre. Nós temos também a vitamina B6. Nós temos também o manganês e o ferro. Só que olha o detalhe, o cobre, se tiver cobre numa formulação como essa, ele não deixa o organismo absorver a B6, o manganês e o ferro. Então, é uma suplementação cheia de coisa boa, mas tem um dos elementos químicos agora aqui que é antagonista dos demais. Outro exemplo, o cobre também é antagonista do zinco, do cálcio, do molibdênio, do enxofre e até da vitamina C. Então, muitas vezes você consegue ter uma formulação cosmética ou de suplementação via oral cheia de coisa boa, mas que infelizmente não foi bem formulada. Por quê? Porque falta conhecimento para a galera. Simples assim. Aí o exemplo contrário é essa formulação aqui, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer, que é o Ion Face, que ela é uma formulação criada em cima de uma coisa chamada sinergismo. O que é isso, professor Edjasto? É quando um elemento químico potencializa o outro. Então, o potássio, ele é sinergista do silício, do selênio, do magnésio e do zinco. Então, o potássio potencializa as funções dos outros elementos químicos. Do mesmo jeito que o selênio é sinergista do silício, da vitamina C e da vitamina E. Todas as nossas formulações são formuladas com vitamina E, que é, se não for a principal vitamina, é uma das principais vitaminas para o rejuvenescimento do nosso organismo, principalmente da pele. O silício é sinergista do selênio, potássio, zinco e ferro. O que é isso? Ele potencializa o funcionamento desses elementos químicos.